o Emerson Royal vai chegar para ser titular e tal. Aí chegou, teve problema, dificuldade, quem jogou? O Varela. Aí agora o Varela com o quadro de pubalgia sempre afeta o desempenho. Como quase tudo na vida, mesmo as coisas ruins podem trazer algumas vantagens, né? A data FIFA, ela, no caso específico desse jogador, ela foi ótima, né? Ele teve um período Exato. aí de 2 semanas entre um jogo e outro, né? O último jogo do Flamengo e o próximo, para ele se condicionar, né? É um tempo bem razoável, né? Então a gente imagina que ele esteja melhor. E ele estreou meio na correria, fora de forma, sem ritmo, pela necessidade ali. Tinha que entrar. Então entrou, jogou, tentou contribuir, agora mais inteiro, tudo. Acho que a expectativa é que ele possa sair melhor, né? O Emerson Royal é um jogador experiente, um jogador rodado, então uma contratação nessa carência, né, nessa posição, acho que uma contratação razoável, compreensível. Agora a questão é ele estar em forma para poder fazer um bom trabalho, né? E vai jogar. Como tem fala, todo mundo vai jogar. Todo mundo vai ter chance, não tem como, todo mundo vai jogar. E o Felipe Luiz tem esse negócio de analisar jogo a jogo. Ele vai até falar isso, mas eu não acredito. Eu acho que ele vai começar agora, mais do que nunca, a pensar na sequência de jogos. Não tem como você pensar num jogo sem pensar no outro. Você planeja uma semana ali, no outro, nos dois próximos. Para você ter esse jogador é importante para mim contra esse adversário, porque tem tal característica, esse outro aqui não posso abrir mão nessa outra partida. Isso tudo tem que ser pensado. Está tudo associado. Vai ser assim até o final do ano. Flamengo e Palmeiras. Vai ser direto isso aí, não vai ter trégua. E quando tiver trégua, você perde os jogadores convocados. Acabaram as eliminatórias, mas todo mundo vai fazer amistoso. Então, não tem jeito. Você pega, sei lá, o Savarino do Botafogo. A Venezuela vai fazer amistoso contra alguém e vai convocar o cara. Para dar um exemplo de um jogador que o time não vai para a Copa, né, e não tem mais eliminatória. Mas certamente vai ter jogo aí contra alguém, como vai acontecer com a seleção brasileira. E aí, André, manda um abraço pro Jean Luiz, né? Bom dia, vocês são tops da análise, parabéns pelo programa. Obrigado, Jean. E aí, o André, a oportunidade de ouro pro Emerson, né? E como o Mauro falou, né? A data FIFA, pra gente é um porre, mas pra ele caiu como uma luva, né? E você vê como é que essa coisa. Tava ouvindo o Mauro falar. Você vê como é que é curioso, né? O pessoal fica falando essa coisa, essa ansiedade por titular, reserva, quem é titular, quem é reserva e tal. Então, por exemplo, o Varela estava jogando muito bem. Mas aí aparece uma situação de pubalgia, né? Um quadro de pubalgia, né? Que não é uma coisa que surge de uma hora para outra, né? É uma coisa que vai se agravando até a hora que se manifesta e tira o jogador de combate, né? Então, o Emerson Royal vai chegar para ser titular e tal. Aí chegou, teve problema, dificuldade, quem jogou? O Varela. Aí agora o Varela com quadro de pubalgia sempre afeta o desempenho. Então, esse cara se treinou, fez a data FIFA. Se ele jogar bem esses dois jogos agora, por exemplo, contra o Juventude e contra o Estudiante, ele pode virar titular. Até Assim, porque, o André, jogador. desculpa, a pubalgia, né? Não tem um tratamento, o tratamento é descanso, então provavelmente o Varela nem vai Exato. participar tanto de atividades, né? Isso é uma coisa que vai ter que ser administrada até o final do ano para ver como é que vai tratar na virada do ano. Se realmente só repouso vai resolver, se vai ter que ter algum tratamento, procedimento, enfim. É, Então o Emerson Real pode virar titular por uma situação assim, que não é. Ele foi contratado para ser titular. Aí ele teve problema, o Varela que jogou. Aí agora o Varela tá tendo problema e ele vai ter oportunidade. E é assim. E é assim, a mesma coisa o Saul. Foi contratado, todo mundo escalando ali. Pô, vai ser Saul e Jorginho, dupla de volante e tal. Aí o Felipe, na primeira coletiva que ele falou sobre o Saul, ele já falou: imagina o Saul ali na função do Gerson, pelo lado direito e tal. Aí ele precisou, porque ficou um vazio ali na função de volante, ele precisou utilizar o Saul ali. O Saul foi bem e está sendo utilizado ali. Aí quando o Pulgar voltar, é bem provável que ele resgate essa ideia de escalar ele pelo lado direito. Não definitivamente, vai botar ele ali em algum jogo, em alguma situação, alguma circunstância, para poder jogar o Pulgar e o Jorginho. Né? Então, assim, essas coisas vão se formando, gente. É só a gente pensar o time de 2019. O time de 2019 ele se encaixa na hora que o Coelhar tem um problema da vida dele, que ele teve que cair fora do Rio de Janeiro
E o Jorge Jesus foi lá e adaptou. O Gerson foi contratado para ser uma opção de meia. E acabou virando volante ali, num ajuste ali que o Jorge Jesus fez. A coisa é feita assim, por isso que esse negócio de ficar nessa ansiedade, qual vai ser o time titular e tal. O time titular ele vai se formando e muitas às vezes até muda, Se modificando. né? Vai se alterando ao longo do tempo por conta das circunstâncias. Sabe o que é importante? É ter elenco e jogadores disponíveis. Isso é o mais importante. Quem vai jogar, aí o treinador define. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.